Bom dia, então, pessoal. Vamos, então, como é que passaram a semana? Estudaram muito? Leram bastante? Viram os nossos slides? Reviram as nossas aulas? É importante fazer desse material uma rotina, né? De forma que toda semana você consiga rever esses conteúdos que são tratados nas aulas, não é? E no nosso caso, e nesse período de isolamento social, as aulas remotas permitem que vocês possam acessar os conteúdos, porque as aulas ficam gravadas, né? Então, você pode rever a aula, inclusive, quando é o caso, rever a sua própria participação na aula, né? Então, é importante aproveitar esse material e essa nova metodologia, né? Porque ela permite a vocês um aproveitamento do tempo, e para isso você precisa ter uma certa disciplina, né? Você precisa despertar em você o interesse, pensar no seu vestibular, no seu Enem, que vai ser ano que vem, não é? E o tempo passa, o tempo urge, e você precisa aproveitar seu tempo. Me parece que é o que vocês têm de sobra, né? Sobretudo agora. Então, a maioria de nós estamos ainda confinados, e isso nos permite a utilização do tempo de forma mais adequada, né? Para isso você precisa desenvolver uma técnica, uma disciplina, para que você possa aproveitar o seu tempo. É ou não é? Então, retomando então o nosso conteúdo, minha tela tá aparecendo para vocês porque ela havia saído da apresentação. Tá aparecendo. Beleza, então. Olha só, Tá aparecendo. na aula passada, a gente falou de algumas manifestações artísticas, linguagens artísticas, que estão muito associadas a essas duas palavras, conceito e ação. Conceito, porque a ideia da representação, da apresentação, são dois conceitos, né? Apresentação e representação fundamentais, porque o artista, ele representa o mundo real, né? Se a gente pegar as pinturas no campo de pictórica, não é? O artista representa, ele não só reproduz, né? Sobretudo a partir do século XX, ele representa, ele cria representações e ele interfere nesses processos de representação do mundo, das técnicas que ele desenvolve, a partir das expressões que a arte possibilita, né? ele apresenta, ele apresenta os objetos, ele apresenta a si próprios importantes para que, a partir que nós compreendamos a arte a partir das décadas de 1960 e 1970 para cá. E ela também, outra ideia que está associada à arte desse período é a ação, porque vão surgir outras formas de representar e de produção artística, né, que são associadas ao próprio corpo do artista ou da artista, como daquele que participa
de uma invenção do artista, né, que pode ser uma performance, por exemplo, né, onde os happenings também que vimos, nós vimos na aula passada. Então, conceito e ação são duas ideias essenciais para que a gente possa retomar a nossa reflexão e também compreender quando a gente vê, ouvir falar, ler ou assistir esses fenômenos artísticos contemporâneos, né, que surgem, sobretudo, a partir da década de 1960 e 1970, né? Eu vivi essa época. Na verdade, eu nasci na década de 1960 e eu era criança, depois adolescente, na década de 1970. E em 1900, a partir de 1980, essas manifestações artísticas tiveram os seus desdobramentos. E no Brasil nós assistimos muito os artistas migrando para essas formas inovadoras de arte, de manifestações artísticas, né, que, na verdade, compunham atividades interdisciplinares. As linguagens, elas acabam se encontrando, né, sejam as artes cênicas, as artes visuais, a dança, a música, elas se encontram num único momento, por exemplo, da performance. E isso é uma a inovação que é resultado dessa produção nova, dessas novas formas de manifestações artísticas que surgem a partir, sobretudo, das décadas de 1970, 1960 e 1970. Né? Então, eu quero continuar falando disso para a gente concluir o raciocínio que a gente desenvolveu na aula passada. Então, a representação e a apresentação são palavras essenciais na arte, né? E a influência maior, só para lembrar vocês, porque é um aspecto muito importante desse período e do que a gente está falando, além dessas duas noções, da representação e a apresentação, é importante lembrar a influência de um artista pensador, artista ou artista pensador, muito importante, que influenciou o século XX como um todo, desde as vanguardas europeias, que influenciou, por sua vez, as manifestações artísticas por todo o mundo ocidental. Esse pensador é Marcel Duchamp. A obra dele, que influencia a primeira metade do século XX, vai ter um peso muito grande a partir da década de 1950, em função não da obra ou dos objetos, né? Lembram dos ready-mades que ele inventou, mas não só e não apenas da obra, mas, sobretudo, do pensamento, da forma de pensar a arte, da proposta de Marcel Duchamp desde o início do século XX. A ideia de Marcel Duchamp era exatamente questionar a própria arte, questionar a natureza da arte. A arte, propriamente dita, deve ser pensada, e o papel dela no mundo, na sociedade, nas relações humanas, deve ser repensada. Então, ele propõe uma interrogação, um questionamento, ele problematiza as formas possíveis de manifestações artísticas e o próprio lugar da arte, a natureza da arte, a constituição,
a estrutura, os elementos que compõem as manifestações artísticas nas suas mais diversas faces e distintas características e faces, né, as suas diversidades e possibilidades diferentes de manifestações artísticas. Então, o Marcel Duchamp vem produzindo, pensando, conversando e influenciando, na verdade, toda uma geração de artistas. E é exatamente em função dessa proposta de repensar, de questionar a própria natureza da arte, que ele vai, na verdade, provocar uma, uma reação que vai ter como consequência uma inovação absoluta no campo da arte. Então, várias correntes, grupos vão se reorganizar e algumas formas inovadoras de manifestações vão surgir, que é o que nós falamos na aula passada, são as instalações, os happenings e as performances. São formas de manifestações artísticas que vão se espalhar pelo mundo. E o exemplo no Brasil de uma instalação é exatamente a Tropicália, que começa com o Hélio Oiticica, criando um ambiente que ele vai chamar de Tropicália, onde os convidados podem, o público participa, caminha e é convidado a interagir com o lugar, com o espaço. E ele pode, então, ser parte da própria atividade proposta pelo artista. Então, é isso. E isso, fazendo essa recapitulação, vai colocar no centro da obra de arte o próprio corpo do artista, o próprio corpo de quem inventa, por exemplo, nesse caso, uma instalação, ou uma performance, ou um happening. Então, importante e compreender esses elementos, né, para a gente não ficar muito desorientado quando a gente encontra esse tipo de manifestação artística que é muito comum de um tempo para cá. E até hoje isso existe com muita intensidade. Com a entrada do próprio corpo no processo de produção da arte, e veja que ele entra de forma diferente. Antigamente, ou antes, a arte do século XIX, como nós vimos lá no romantismo, a gente está falando aqui das artes visuais, do romantismo, do realismo, a ideia do corpo está presente, mesmo no classicismo, né? A reprodução do corpo, a cópia do corpo, mas agora o corpo do artista e do convidado, do público, entra como parte integrante da própria manifestação artística, da própria arte que o artista propõe. E isso também vai gerar consequências importantes, né? Por exemplo, no caso das minorias sociais, que nunca se encontraram espaços de manifestações culturais e mesmo artísticas, ou formas de atuação política que lhes permitissem publicizar, dialogar, ou mesmo participar politicamente, né, mostrando seus interesses, a sua condição,
às vezes, a sua difícil situação social, econômica e política, essas minorias vão encontrar nessas formas de manifestações um canal, né, de comunicação muito importante. Então, os índios, negros, mulheres, né, vão se fazer uso dessas novas formas de manifestações artísticas exatamente para propor, para participar politicamente, para produzir um discurso que vai fazer a diferença, e eles vão estar, então, presentes através da arte, na mídia, eles vão estar presentes nas redes sociais, de uma forma geral, né, através dos meios de comunicação, que, na verdade, vão noticiar, vão informar e vão criar condições para que eles também possam se colocar, se posicionar num universo social, político, econômico que anteriormente não permitia esse tipo de manifestação. As mulheres nunca tiveram vozes, nunca, os negros sempre discriminados, e isso não só no Brasil, mas no mundo ocidental de uma forma geral. Os índios, né, são tutelados, eles não têm identidade, não tinha, né, não havia uma forma de identificação da sua própria cultura, da sua história, e a arte surge como uma possibilidade, como um canal, né? Então, e é disso que isso é preciso compreender para a gente dar conta da interpretação desses fenômenos artísticos que surgem na segunda metade do século XX e que vão influenciar muito a arte do século XXI, né? E, sobretudo, a arte pós-moderna, que nós vamos falar na próxima aula, e que, sem compreender essas noções, esses conceitos, essas linguagens, essas imagens das quais eu estou tratando agora, num rápido resumo, dificulta muito a nossa interpretação mesmo do nosso mundo contemporâneo, e, portanto, de nós mesmos, né? Daí a importância de vocês estudarem esses conteúdos, para a gente poder, se houver dúvida, a gente conversar a respeito, tá bom? Então, nós vimos a respeito do corpo transgressor, dos happenings, das performances, do teatro, do dança-teatro, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre, dentro desse contexto, né, que eu apresentei nessa introdução, da arte feminista. Durante toda a história da humanidade, as mulheres sempre estiveram excluídas dos meios de produção da arte, da história da arte e da crítica da arte. Eu trouxe um exemplo para vocês da Artemisia Gentileschi. Ela era uma pintora do Barroco, né, muito qualificada, inclusive, mas não se ouve falar, nós mesmos não estudamos, né? Nós nunca falamos da obra dela, e ela não é mencionada nos estudos sobre o período barroco. E isso perdurou, essa posição da mulher no campo da arte, perdurou durante toda a modernidade, atravessou o século XIX, e só a partir realmente do cenário introduzido na década de 1960 é que as mulheres começaram, como eu disse, a fazer uso das novas formas de expressões artísticas para que pudessem se expressar utilizando a arte como linguagem, né, como forma de expressão. Ana Mendieta é um exemplo, ela era cubana,
ela se mudou para os Estados Unidos na época da Revolução Cubana, que implanta o comunismo no período da Guerra Fria, e ela se muda, a família dela manda ela para os Estados Unidos, e logo de cara, quando ela entra na universidade, ela já produz uma performance em protesto a um caso de estupro que ocorreu dentro da universidade. Então, você vê um modelo, um exemplo, né, da arte sendo usada como forma de linguagem e como estratégia de emancipação da mulher, através de um movimento feminista que vai surgir com muita força a partir desse período. A obra dela, vocês estão vendo aí duas imagens, é bastante inovadora, ela tem a ver com performances, com movimentos, dança, expressões teatrais, música, fala, discurso, ao mesmo tempo que também com expressões silenciosas, como são o caso dessas duas imagens que vocês estão vendo aqui, que às vezes se confunde e ela trabalha também a arte ambiental, né? Existe uma preocupação com as questões ambientais, com a preservação ambiental. Ela se enterrava, às vezes, nas paisagens que ela produzia. E isso chamava muita atenção em função da inovação, da diferença desse tipo de atividade artística. As guerrillas, ou guerrilla girls, foi um grupo, nesse contexto surge também, e elas percorrem o mundo fazendo interferências, sobretudo elas gostam de atuar nos museus, onde elas panfletam, fazem performances, dialogam com o público, sempre tendo em vista essa ideia de fazer uso das manifestações artísticas possíveis para levar um discurso, né, que é o discurso da emancipação, nesse caso, da emancipação feminina. Outro desdobramento desse tipo de manifestação artística, a partir da década de 1960 e 70, são a land art, que surge junto com outras formas de manifestações, como site specific, arte povera e arte conceitual, que é um pouco do que a gente está tratando e conversando aqui. Então, nesse período, a arte vai sofrer modificações profundas e vão ser influenciadas, sobretudo, pelo minimalismo, que nós vamos ver também um pouco a respeito, e também da pop art, ou da arte popular, que nós estudamos um pouco nas aulas anteriores. Então, esses dois movimentos artísticos, eles vão provocar mudanças, alterações, e vão instigar a criatividade dos artistas, acarretando, produzindo, influenciando o surgimento desses novos movimentos. A land art, que como é conhecida, mas também conhecida como arte ambiental, é uma forma de manifestação artística engajada que está associada à preservação ambiental. Então, a ideia é propor uma releitura, um pensamento crítico a respeito da relação da arte com a natureza. E são obras efêmeras, passageiras, né, que se transformam, que transformam determinados ambientes e que depois ou desaparecem ou permanecem por um longo período. Então, dois exemplos que eu vou mostrar para vocês. Um o Robert Smithson, ele constrói uma espiral
dentro de um lago. É uma obra enorme que tem uma relação direta com a ideia da preservação ambiental. Então, ele coloca toneladas de pedras dentro do lago, e essas pedras, em função das algas existentes nesse lago, elas assumem um tom avermelhado. E outro exemplo é o Campo de Relâmpagos, de Walter Maria, artista americano. Então, ele instalou barras de aço num campo, no deserto, no Novo México, no estado dos Estados Unidos. É um lugar muito atingido por raios, inclusive em períodos, determinados momentos do ano, quando pode surgir tempestades. Essa região é isolada para que as pessoas não possam entrar, mas assistam e vejam a obra ao longe, de longe. Então, aqui é a Mole Espiral, do Robert Smithson. Ele colocou rochas aqui dentro da água, no lago, e formando uma espiral que parte do continente, da margem da terra, para dentro do lago. Então, é uma obra de arte que é uma espécie também de produção de um discurso ambiental, né? E vai falar a respeito da arte, ele vai produzir uma mensagem importante a respeito da necessidade da preservação ambiental, das implicações da destruição da natureza que nós temos provocado. Não sei se vocês viram, essa semana, foi posto no ar um vídeo que fala sobre a Amazônia. Esse vídeo está em inglês, ele foi produzido por algumas importantes entidades que atuam globalmente em função da preservação ambiental, e mostrando o efeito do descaso do governo brasileiro com relação à Amazônia, e da importância da Amazônia para o mundo, né, e pondo em xeque o governo atual em função da forma como a Amazônia, do tratamento que a Amazônia tem recebido do governo brasileiro, que de uma forma geral não é só do governo, mas é de toda a população brasileira, da sociedade brasileira, né, que permite a destruição de um ambiente natural que é fundamental para a preservação da nossa própria espécie, e não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. E aqui, Fernando, sim, Fernando, estou ouvindo. você viu o vídeo que o Salles postou, que a Não, não Amazônia não está vi. queimando e mostrou um mico-leão dourado que só tem na Mata Atlântica? Ah, eu vi rapidamente isso na televisão, não foi? Mas não vi a matéria. Do que é mesmo que se trata? Ele postou um vídeo no Twitter contra todas as entidades científicas falando que não tem nenhuma queimada na Amazônia. E aí Uhum, tava lá fotos e imagens de um mico-leão dourado, que é um animal que só tem na Mata Atlântica. uhum. Sem dúvida, deve ter sido certamente uma resposta a a essas movimentações, a esses movimentos que estão denunciando a devastação da natureza no mundo todo, né? Então, mas o que eu tenho É. visto, na minha experiência, eu fui a Rio Verde na semana passada. Rio Verde é a minha cidade, onde eu nasci, e são 300 quilômetros daqui. Entre Goiânia e Rio Verde, daqui a Rio Verde é só cerrado, né? De Goiânia em direção a Rio Verde, não existe mais cerrado. Infelizmente, o cerrado acabou, né? Não existe mais. Nada foi preservado. A natureza foi totalmente destruída. Em consequência disso, a cidade que era muito agradável, hoje é uma cidade, que é Rio Verde, onde as temperaturas estão muito elevadas e as condições atmosféricas são quase impraticáveis. Então, o calor é muito grande, né? A temperatura Isso é está verdade. muito acima. Ah?
Eu morei lá um ano, é terrível. Então, você conheceu o Rio Verde, né? Mas, pois é, mas há Sim, 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não era assim. Então, por quê? Porque não existe mais mata, não existe, o cerrado foi devastado em função do desenvolvimento econômico, da produção agrícola. Lá é um grande centro de produção agrícola, né? E E essa devastação tem provocado efeitos atmosféricos que pode comprometer a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida. Isso já está acontecendo. É isso que está no discurso dessa produção artística, como essa que vocês estão vendo aqui, de Walter de Maria, que é um campo, o título é Campo de Relâmpagos. Então, não é uma tela, é lá no campo, né? Ele criou barras de aço e produziu uma obra de arte exatamente para provocar a discussão, para se inaugurando uma nova forma de manifestação artística, trazer com ela uma reflexão, uma possibilidade de discussão, de repensar, de reflexão que possa provocar uma releitura das formas de atuação do homem, das formas de existência do homem no campo da economia, da política e das relações sociais que nós estabelecemos, né? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham gostado e que possam pensar também a respeito, visitar outros, fazer uma pesquisa, descobrir outras formas que eu não tratei aqui, porque existem várias outras formas de manifestações artísticas associadas a essas novas formas, né, de pensar, as novas formas de ação que envolvem tanto o corpo quanto a própria natureza. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. Tá bom?